Olá, fakes! Tudo bem com vocês? Pra quem já tava com saudade aí, hoje nós vamos falar da machosfera. Mas não é de qualquer integrante da machosfera, e sim do padrinho dela. O Godfather, o mestre, o pai de vários migtalzinhos, que eu aposto que, como todo bom pai aí, vai dizer que os filhos não são dele. E aproveitando, como muitos de vocês pediram pra eu fazer vídeo sobre o Breyer, o Taylor Simão e também sobre esse tal de Dom Sandro, vamos lá, né? Aqui no YouTube e na internet em geral aí, tem alguns criadores que produzem conteúdo exclusivamente pro mundo masculino. E dentro desse universo todo, a gente tem a machosfera. E agora sim, dentro dessa machosfera aqui, a gente tem o Talibã dos machos, que são os migtaus, que são o fundo da bolha do mundo masculino. E pra quem tem a sorte de não estar familiarizado com a sigla migtal, a sigla quer dizer mais ou menos ali homens seguindo o seu próprio caminho. E esses homens aí optaram por não se relacionar afetivamente com nenhuma mulher, porque elas são todas potencialmente perigosas. E pra espalhar esse aviso e educar os demais homens a respeito desses fatos, eles criaram uma comunidade online para compartilhar a experiência pessoal negativa e alguns casos aí que reforçam a narrativa deles. É como se fosse uma reunião de escravoceta anônimo tentando se livrar dessa droga que é a mulher. A comunidade dos escravocetas é povoada por homens heterossexuais, até onde se sabe, que se abstêm de ter relacionamento com mulher por estarem despertos e terem a consciência de que a estrutura legal trata os homens injustamente. Então eles são obrigados a se unir contra uma suposta conspiração vaginocrática. Um pequeno adendo aqui para tentar amenizar as ameaças e a quantidade de órgãos escritores masculinos de donos revoltados que eu vou receber na DM depois desse vídeo, eu queria deixar claro que eu não acho que tudo que migtal fala é besteira. Eles levantam alguns pontos interessantes sim, eles têm as suas reivindicações válidas, só que o difícil é achar essas reivindicações no meio de uma sopa de bosta cheia de ódio e ressentimento contra a mulher, como acontece em muitos desses casos aí. Mas agora deixem eu apresentar a estrela da noite pra vocês, o Dom Sandro. Ele tem um canal com 75 mil inscritos, produz conteúdo educacional pra bigtãos aqui no YouTube, e recentemente eu fui conhecer melhor ali o conteúdo dele por causa de uma treta com o Arthur Petri, do A Deriva Podcast, que rolou porque o Arthur chamou uma psicoterapeuta pra entrevistar, e ela teve a ousadia de tocar na palavra migtal com uma pequena análise sobre homens ali. Isso foi suficiente pra despertar a ira do nosso Dom Corleone, obrigando ele a gravar um vídeo. Vamos ver um trechinho. Não. Me mandaram um vídeo de um corte de um podcast com uma psicoterapeuta falando de homens. Em primeiro lugar, a coisa já começa esbugalhada com o entrevistador. A lambança já começa aí. Um sujeito que não entende bolhufas de coisa nenhuma. Vive em Marte. Depois os caras chamam uma mulher tipicamente modernete. Qual psicoterapeuta que não é uma modernete? Vocês conhecem alguma que já não tenha mais de 60 anos? O que se esperaria de uma mulher dessas já balzaquiana? Para começar, já vem uma fala que eu tive que rir. A fulana fala que a mulher também é provedora e que ela aprendeu a ser provedora. Obviamente, ela se refere à provisão da família, incluindo o homem. Olha, realmente, a mulher aprendeu a ser provedora, mas de si mesma. Mulheres não são provedoras de homens. Isso não existe. A mulher não aguenta 2 meses sustentando o macho. Como ela ousa falar que a mulher virou provedora? Será que o Dom Sandro sonha que isso acontece de verdade? Porque o velho parece não conseguir nem assimilar a ideia de que uma mulher possa prover o lar. Ele nega até a hipótese disso acontecer. Mas deixa eu contar aqui pra ele que a minha mãe, por exemplo, que agora tem 61 anos, foi casada com meu pai a vida inteira e sempre foi provedora da casa, já que meu pai era pintor e não era muito estável. Sensíveis esses migtal, hein? Mas graças a esse videozinho do Dom Sandro, os xenoboys dele foram nos comentários do vídeo do Petri e também encheu o saco da mina nas redes sociais dela, incentivadas por ele. Aí o Petri, que é comediante e apresentador do podcast ali, gravou um vídeo zoando o Dom Sandro, comparando ele com uma feminista. E o que vocês acham que Dom Sandro fez? Gravou mais um vídeo sobre o Petri. Aquele teu podcast ridículo com a psicoterapeuta foi mais uma das minhas análises. E olha que eu nem peguei pesado com você. Mas agora você abriu a caixa de Pandora. Você sucumbiu ao meu vídeo. Você não aguentou. Eu aposto que você tentou não dizer nada. Mas eu feri o teu ego. Eu queria muito olhar pra esse vovô de roupão de pelinho e provavelmente de pantufa e dizer: ah, que fofo, ele só tá dando conselho pros netinhos dele. Mas não, esse cara ali tá ali fudendo a cabeça de uns moleques sem pai por aí, fazendo eles virar hater de mulher internet afora. E o problema, no meu ver, é quando esses filhotes aí saem da internet com essa raivinha. Mas graças que o Dom Sandro alterna o conteúdo dele entre essas tretinhas, algumas narrativas de torcidas e também alguns conselhos bem pessimistas. Alguns conselhos dele ali são aqueles clássicos que todo homem já ouviu do seu pai, avô, tio, primo, cachorro, gato, periquito,
Não confie em toda mulher, cuidado com as mulheres, cuidado para não engravidar nenhuma mulher, se dedica a você e não a um relacionamento quando você é muito novo. E ok, são conselhos até que válidos. Só que não é nada que se você não é um homem que não conhece outro homem, não tenha ouvido antes, né? Se até eu, mulher, já ouvi isso várias vezes, imagina vocês. O problema do Dom Sandro entra mesmo quando ele começa com as narrativas distorcidas a respeito de leis, alguns casos isolados, e tudo isso com a intenção de dramatizar e criar algo que aparenta ser muito maior do que é. Ele pega um caso, como esse aqui, coloca essa thumb com esse título no vídeo, e no vídeo ele diz que a mulher processou o marido por uma posição sexual e que estamos em uma situação insustentável, dando a entender que muito provavelmente isso também vai acontecer com você, homem, ao se relacionar com uma mulher de hoje em dia, né? Isso é até tosco, só que boa parte da galera que segue ele compra essas narrativas, por incrível que pareça. Isso não é de assustar? Vejam esse caso que aconteceu e depois me digam se esse poço tem fundo. Nós estamos literalmente caminhando para uma situação insustentável. Bom, para mim, já estamos em uma situação insustentável. Não há como você embarcar em um relacionamento sério porque você não sabe o que pode lhe acontecer. As mulheres estão fora de si. Ele sempre tá nessa vibezinha de tentar passar um ar de frio, calculista, que os adolescentes que acabaram de assistir Peaky Blinders adoram. Até na temática do canal, ele tenta passar essa vibe de, sei lá, colocando o Don Corleone como avatar, o que é algo engraçado por si só, porque o Don Corleone, o personagem clássico ali do filme Poderoso Chefão, valoriza a família acima de tudo. Inclusive, nos filmes dele, tem algumas frases clássicas, como essas aqui, ó. You spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. É meio irônico ele escolher de todos os personagens possíveis justamente a figura do Don Corleone para defender as ideias MGTOW dele. É como se um defensor do veganismo escolhesse usar um avatar de açougueiro. Não vai pegar bem. E pode parecer até ser um mero detalhe bobo isso aí, mas eu garanto que não é. Esse detalhe casa muito bem com a descrição do canal do Dom Sandro, que deixa eu ler pra vocês aqui, é um canal voltado para desmascarar as artimanhas do feminismo e suas leis sexistas que discriminam os homens. Os comentários postados não significam necessariamente o pensamento do dono do canal. Pra quem não entendeu, basicamente ele tá dizendo: as minhas opiniões expressadas aqui não representam as minhas opiniões. E agora, sabendo melhor quem é o Dom Sandro aí, ou pelo menos essa persona controversa que ele criou na internet, vamos conhecer um pouquinho melhor o conteúdo que ele produz aqui no YouTube. Mas mesmo que eu caia, a realidade já se espalhou. É tarde demais. Vocês que estão me escutando agora, estão me assistindo, vocês acham que esse cara leu um livro ou se inteirou sobre estatísticas de guarda de filhos, alienação parental, pensão, agenda da ONU 2030, leis como Maria da Penha, violência psicológica, mais de 1000 projetos tramitando a favor das mulheres, 80% de denúncias de violência doméstica falsas? Acha que um sujeito desses leu um parágrafo da lei Maria da Penha? Lógico que não. Ele sabe tanto dessas coisas quanto sabe de física nuclear. Manipular, inventar ou até mesmo usar dado falso para fortalecer as narrativas dele pode parecer inofensivo. Só que chegar e falar que 80% das denúncias de violência doméstica são falsas, assim como ele fez, faz com que esses miguitãozinho filhote dele fiquem replicando isso internet afora, porque acharam finalmente um boçal que cagou em vídeo aquilo que eles pensam. É o famoso viés de confirmação. E vocês duvidam disso? Eu já mostrei que essa fala dos 80% das denúncias serem falsas 3 vezes aqui no canal. Eu já refuto essa fake news há mais de 8 meses com dados reais e eles continuam sendo usados por essas pessoas. Só que agora, em vez de eu repetir, eu vou fazer um react de uma das vezes que eu já desmenti esses dados. Mais de 80% das acusações de abuso e estupro são falsos, mas a feministinha do vídeo deve cagar para os homens que são falsamente acusados. Não é mesmo? Esse aqui eu queria saber de qual parte do cu que ele tirou essa informação. Mas, como eu não posso xingar, porque senão invalida todo o meu vídeo, eu só vou apresentar uns dados aqui pra vocês. Menos de 1% das acusações desse tipo de violência nos Estados Unidos, feitas à polícia, resultam em condenações. Mesmo que um estudo publicado em 2009 estime que a porcentagem de denúncias falsas de estupro varie entre 2% e 8%. Dados da US Equal Employment Opportunity Commission, agência federal americana que administra e aplica leis contra a discriminação nos locais de trabalho nos Estados Unidos, mostram que 3 de 4 casos de assédio não são reportados a supervisores. Há inúmeras razões para isso. A banalização ou a normalização do assédio sexual, a vergonha e a culpa que sentem, o medo de que ninguém acredite nelas, de serem culpabilizadas e etc. E no Brasil não é muito diferente. Segundo o 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2018, foram registrados 49.497 casos de estupro nas polícias brasileiras. Mas, considerando a subnotificação, estima-se que ocorreram entre 300 a 500 mil estupros por ano, de acordo com a projeção do Atlas da Violência de 2018, com dados de 2016. Isso aqui é fonte e não achismo, querido anônimo que inventa dados. Aliás, eu até sei de onde ele tirou essa informação, porque mais gente comentou esse negócio de 80% das denúncias serem falsas. Foi de um trecho de um vídeo de um congresso onde uma juíza fala: a gente se espantava muito com algumas denúncias e também com algumas denúncias na vara de violência doméstica, mas o tempo nos levou a verificar, o tempo
E a estatística, 80% das denúncias de abuso são falsas no Brasil. Isso é uma luz que acendeu de alerta imensa, do tamanho do sol. Eu achei a fala dela muito estranha e fui atrás pra ver quem era essa juíza. Então eu descobri quem era, mandei uma mensagem e voa lá, ela me respondeu dizendo que a fala dela havia sido tirada de contexto e que ela havia tirado esse dado do site do Observatório da Guarda Compartilhada, mas que esses 80% se referiam a casos de abuso sexual infantil que é relatado por uma das partes dos pais quando eles estão passando por um litígio ou um divórcio ou alguma questão dessa de separação da família. E esse dado que a juíza usou foi colocado por uma psicóloga em uma entrevista. E eu também fui atrás pra verificar de onde ela tirou esse dado, mas também não achei nada de fonte pra esse dado que ela apresentou. Na verdade, eu achei um site que checa fatos e que definiu esse dado da psicóloga como insustentável, já que não há dados nem pesquisas específicas por trás dessa fala dela. Eu vou deixar várias pesquisas americanas e europeias pra quem quiser dados um pouquinho mais concretos sobre esse assunto. Pra vocês verem, são as mesmas fake news sendo espalhadas por aí. Eles não têm nem a criatividade de inventar outras aí pra beneficiar a narrativa apocalíptica deles. Vocês estão vendo que uma mentira consegue ser espalhada muito mais vezes do que uma verdade? E a pior parte disso tudo é que essa burrice é colocada pros migtãozinhos como uma ilusão de estar saindo da Matrix. Eles acham que estão tomando a Red Pill e despertando pra verdade. Acham que estão superando ali as burrice e as tolices da população em geral, e que agora eles são intelectuais capazes de entender o mundo através da sua superioridade questionadora das coisas. E o Dom Sandro sabe que ele precisa de fake news pra dramatizar a coisa e tornar ela mais apocalíptica, pra narrativa de caos dele ficar um pouquinho mais convincente. E assim, então, o MGTOW vai deixando de ser uma filosofia de vida que visa o foco pessoal pra se tornar praticamente um grupo sustentado por teoria da conspiração idiota e misoginia. Mas claro que com a justificativa de que as mulheres mantêm um controle jurídico da sociedade, que a misandria é um fenômeno global extremamente real e que as mulheres devem ser apenas para sexo. Essa questão do controle jurídico da sociedade é a minha preferida, porque na cabeça do Dom Sandro ele paga imposto pro Estado e o Estado usa o poder dele para sustentar e fazer lei para dar privilégio pra mulher. O Estado então cria leis feministas e sustenta mães solteiras com o dinheirinho do tio Corleone. Só que eu sou um mensageiro meio que apocalíptico. Se preparem, mulheres. Vai ficar cada vez mais difícil vocês encontrarem um homem que assuma uma mulher. Quer ela tenha filhos, quer ela não tenha. Eu sei, ainda tem homens iludidos em várias questões relativas às mulheres. Mas pelo menos nesse aspecto de assumir mulheres que já possuem filhos de outros relacionamentos, os homens estão ficando bem espertos. E tem mais outra. Vocês acreditaram no divórcio fácil. Vocês mulheres. Vocês acreditaram que poderiam sair por aí fazendo o que desse na telha. Dom Sandro e MGTOWs em geral aí, vocês querem a verdadeira Red Pill? Querem ser MGTOW de verdade? Então fujam pras montanhas, porque é a única forma de vocês serem verdadeiramente MGTOW. É a única forma de vocês serem coerentes com esses objetivos MGTOW. Porque só assim vocês não vão pagar imposto pro governo sustentar a mulher. Não tem outra saída. Recusem qualquer fala do Dom Sandro ou de qualquer outro MGTOW aí que prega pra vocês se desenvolverem financeiramente. Recusem ganhar mais dinheiro do que o necessário pra reduzir a contribuição de impostos ao máximo possível. Fora que assim, né, ganhando mais vocês vão consumir mais e vocês sabem como é que é a mídia, né? Vai gerar mais propaganda feminista, tornando isso tudo um ciclo sem fim de sustentar as mulheres no bem bom. Então fujam pras montanhas e se tornem verdadeiros MGTOWs. Eu quero viver pra ver alguma hora uma marca tentar surfar na causa MGTOW e fazer propaganda pros homens que seguem os seus caminhos. Vai ser o auge ver eles felizes por estarem sendo representados numa propaganda de perfume, onde tem lá um cara, a lá Arnold Schwarzenegger em cima de uma moto passando perfume, e depois ele entra numa boate, e as fêmeas tudo vão parando pra olhar a energia sexual acumulada desse MGTOW empoderado. Eu consegui ter uma pequena prévia disso, vendo o brilho nos olhos do Dom Sandro quando os homens foram representados numa lei que antes ia beneficiar só a mãe solteira. Pessoal, rapidinho aqui, eu nem ia fazer esse vídeo, mas surgiu uma notícia que me deixou espantado. Algo que eu não tinha visto ainda. Se vocês viram algo semelhante, me repassem. É inédito isso. Então vou fazer um vídeo rápido aqui para comentar essa notícia. Pais solteiros são incluídos entre beneficiários da renda emergencial de R$ 1.200. Ele fala até mais empolgado, mais feliz, parece que ele deixou um pouquinho o personagem pessimista de lado. É bom se sentir representado, né, tio Corleone? Aliás, eu quero até fazer um abaixo-assinado urgente para alguma marca fazer essa propaganda. Eles precisam disso, a gente tem que colocar um sorrisinho no rosto desses MGTOW. Agora, tentando falar um pouco sério aqui, é triste perceber que o Dom Sandro e tantos outros homens acabam ficando assim porque tiveram decepções amorosas e não souberam lidar com elas. E num momento ruim, de fraqueza, eles encontraram respaldo em quê? Em textos e livros que colocavam a culpa de tudo que eles estavam passando em injustiças do sistema, conspirações vaginais, modernetes, feministas e lambiçaus. Tem até alguns vídeos dele onde ele fala isso. Sempre que arrumava uma namoradinha e terminava, geralmente elas terminam com o cara, né? Geralmente a mulher termina com o homem. Eu ficava triste, eu sofria, ficava deprimido, sabe? Uma depressão, uma tristeza. E no começo de 2011... eu estava navegando pela internet, bendito dia aquele.
eu estava navegando pela internet e topei com um artigo, um site, que falava sobre o lado obscuro das mulheres, sobre por que as mulheres agiam assim, e eu me interessei naquele artigo, comecei a ler. E me despertou na hora a curiosidade. Comecei a ler, um site puxou o outro, entrei num blog, foi para outro site, topei com os livros do Nessan Alita. Baixei os livros do Nessan Alita, li todos e daí foi como tivesse caído um meteoro em mim. Demoliu o meu mundo. Eu disse, meu Deus do céu, tá tudo aí nesses livros, tá tudo que acontecia comigo, tá aí. E daí, a partir daquele livro, eu matei o ego, matei a paixão. Querer enxergar só o que lhe convinha acabou fazendo ele distorcer a mensagem do bendito Nessan Alita que ele citou ali que leu. Isso que o próprio Nessan faz aviso no prefácio dos livros dele, dizendo que tem pessoas que usam as falas dele para defender um discurso que nada tem a ver com o que ele prega. E adivinhe, quem que tá usando os textos dele para pregar algo que não tem nada a ver com o que o autor falou? Agora pega tudo isso, junta com o fato dele ter uma cabeça fraca e ter nascido numa época diferente da de hoje. Uma época em que a sociedade dava status social de poder automático para quem tinha um falo. Na cabeça do Dom Sandro, esse poder é algo que pertence a ele por natureza, já que ele possui uma piroca. Só que pro azar do falocêntrico Dom Sandro, o mundo contemporâneo misturou os papéis que eram normalmente associados ao feminino e o masculino, fazendo com que boa parte do poder que esse falo dava pra ele fosse castrado. Então agora a fantasia do nosso pobre Dom Corleone de que ele devia ser amado pelo que ele é e não pelo que ele faz, foi pro espaço. Meio que o Dom Sandro, depois de não entender muito bem o que estava acontecendo na vida dele, olhou para a sociedade e pensou, eu trabalhei duro, eu fiz tudo o que era para ser feito, cadê a minha parceira? Como ele mesmo diz em alguns vídeos. Eu sou um homem honrado, mas homem honrado para carregar o sistema nas costas e não ser recompensado, não é comigo. Eu vou ser um homem honrado para mim, não para sustentar esse sistema falido. Sou um conservador, eu sou uma pessoa de valores conservadores. Mas eu não sou trouxa. Eu não vou alimentar esse sistema. Não vou bancar o herói. Então, eu sofri o pedágio. Eu sofri o pedágio feminino. Eu sofri na mão das mulheres. Porque eu sou de uma época... que não tinha internet na minha adolescência. É engraçado como ele enxerga a sociedade e diz que ela tá falida por não garantir segurança emocional num relacionamento pra ele. A culpa de eu não conseguir me relacionar deve ser do Estado e não minha, né? Porra, Estado, agora você deixa as mulheres aí pedir separação? Como é que você faz isso comigo? Que bando de lambe-salto! Esse senhor aí que deve estar lá pelos seus 50 anos, que depois de muito tomar na cabeça amorosamente não conseguiu uma mulher como ele idealiza, se tornou esse homem aí histérico e dramático que culpa todo mundo menos ele pelas suas decepções amorosas. Ele não vê, como um bom narcisista histérico que é, o problema em como ele enxerga e divide a figura feminina em dois tipos. Porque pra ele existe as santas, que seriam as mulheres dos filhos dele, que ele podia enaltecer como figura divina, e a prostituta modernete, que é aquela que ele tem que rebaixar pra ter algum interesse sexual. Ele tá tão neurótico e distante da realidade que ele nem se questiona dessa forma com que ele vê as mulheres. Ele não percebe que todo esse desejo que ele não consegue ver no outro tá se tornando um ódio pelo outro. E aquele reconhecimento que o outro não tá dando pra ele também tá se tornando um ódio pelo outro. O Dom Sandro, ironicamente, adora chamar as mulheres de histérica sem perceber a histeria masculina dele. Ele não percebe que a histeria nele vem dessa quebra entre o que ele imagina que devia acontecer e o que realmente acontece. Essa ausência de uma mulher ideal aí traz todos esses problemas à tona pra ele. O histérico tem uma demanda, um desejo de reconhecimento, o que explica esse processo de autossabotagem do Dom Sandro com mulher. O histérico precisa ser o centro da atenção. Essa falta de ser o centro das atenções, a falta da representatividade que se tinha antes das modernetes dominarem o mundo e implementarem uma ditadura vaginocrata, deixa o nosso Dom cada dia mais tristinho e histérico. Essa mesma maldita ditadura vaginocrata faz com que alguns homens fiquem ressentidinhos e tentem compensar essa atrofia, fazendo teatrinho de si mesmo, como o Dom Corleone faz. Ele sabe que ele não tem mais o poder e o status que o papel de homem com piroca costumava ter na sociedade, e aí ele se sente impotente. O Dom Sandro, com toda essa sede de reconhecimento feminino, pensa que ama as mulheres. Só que, na verdade, ele ama só a si mesmo, com uma espécie de amor narcisístico que, mesmo inconsciente, deve permear as relações dele. Só que ele resolve fazer o quê?
se distanciar das mulheres por medo de dependência. Resumidamente, então, eu diria que o Dom Sandro é um covarde moral, um histérico ressentido e que toda vez que ele se coloca como vítima de uma situação, o que ele realmente está querendo é recusar suas escolhas, é não se implicar com elas, porque implicar com elas pode colocar o narcisismo dele a risco, algo que é insuportável pra ele. Mas é isso aí, não seja um desperto burro vítima de um histérico pessimista qualquer na net, porque definitivamente, solitude não é ficar com histeria pregando a extinção da própria espécie na internet. O Dom histérico aí é só um exemplo caricato de vários outros miquitaus que eu também podia ter pego pra falar. Eu só espero que esse exemplo que eu escolhi aí seja tão homem quanto ele diz que é e não corra pra mamãe Estado processar a Modernete aqui. Eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por aqui e até logo.